Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje trago-lhe mais uma reflexão sobre os pensamentos, as memórias, a reeducação da sua mente, sobre a possibilidade de modificar as suas memórias ou aprendizagens de uma forma adequada às suas necessidades no presente para um maior bem-estar no seu futuro. Recordo-me de um filme que vi há uns bons tempos sobre um personagem que tinha desenvolvido um software que permitia aceder às suas memórias e revivê-las uma vez mais de uma forma intensa, como se estivesse lá de facto, sentindo, vendo, cheirando, estando lá de facto. Da mesma forma como podia aceder às memórias de outros, entrar na memória de uma outra pessoa, na mente de uma outra pessoa, aceder às memórias dela para procurar factos, indícios de algo, por exemplo. E houve uma altura em que este personagem entrou a pedido de terceiros na mente de um criminoso, alguém que tinha sido indiciado de um crime, de um assassinato, para descobrir se o testemunho dele era verdadeiro, pois ele dizia que não tinha sido ele a cometer o crime. E ele entrou na mente deste personagem, pois, devido a alguns outros detalhes da história, ele não conseguiu sair dela, ficou lá por mais tempo. O detalhe nesta história que considero de relevo para o que quero aqui falar é que, enquanto ele está ali preso naquelas memórias, ele não consegue interagir com as memórias em si, a memória daquelas pessoas, aqueles introjetos, não consegue interagir com eles, não consegue, porque são memórias apenas, não consegue que eles o vejam e que comuniquem de volta. A não ser em determinado momento em que ele descobre que a pessoa na mente em que ele está dá por ele. A pessoa foi àquele momento, esteve naquela memória no mesmo momento em que ele lá estava. Quando a pessoa estava naquela memória com consciência, ela percebia aquilo que estava ali diferente e podia interagir, podia fazer algo, modificar algo nessa memória. E é esta ideia que eu quero trazer aqui para esta reflexão. É quando nós estamos em consciência, numa memória, nós podemos fazer algo com ela, nós podemos modificá-la. As nossas memórias estão ali arrumadinhas e tantas vezes nós vamos lá buscá-las e de facto nós estamos sempre a alterar, como já partilhei aqui noutros vídeos, estamos sempre a alterar as nossas memórias de uma forma inconsciente e inadvertidamente fazemos-lo, mas elas estão lá. Nós fazemos-lo inadvertidamente. Elas estão lá, nós passamos por elas, visitamos-as, mas não estamos em consciência, nós deixamos-nos levar por elas, somos arrebatados por estas memórias. Mas estando ali, naquela memória, em consciência, com consciência, nós temos a possibilidade de interromper o loop, aquele padrão, e fazer a mudança desse registro. Porque aquilo que aconteceu, essa memória está no passado e não pode mudá-lo. Mas a cada vez que acede a essa memória, ela volta a doer. A cada vez que a acede, volta a viver aquilo uma vez mais. E é arrebatado pelas suas emoções. E isto influencia o seu presente, influencia os seus pensamentos, as suas emoções, sentimentos, o seu agir, o seu comportamento é influenciado por estas memórias, por aquilo que eles a fazem sentir. Ao mudar aquele registro e mudar aquela história na sua mente, pode fazer algo pelo seu eu daquele momento, pode resgatá-lo, pode fazer a mudança. Fazendo algo de diferente pode mudar o presente. É uma escolha sua, que poderá ser tomada em consciência, com consciência, de acordo com o resultado que pretende para si na sua vida, no seu presente e para construir um melhor futuro. Como escolhe fazer? Porque daquela memória surge uma necessidade que leva consigo, que transporta ao longo da sua vida, no dia a dia. E no presente, quando existe uma circunstância, uma situação, uma pessoa que despoleta em si essa necessidade, aí ela vem ao de cima e vai estar a procurar satisfazer a necessidade criada um dia lá atrás no tempo. Vamos imaginar que uma pessoa que tenha passado por situações de violência no passado, em que tenha sofrido a agressividade de outra pessoa, por exemplo. É provável que daí surja uma necessidade de modificar o comportamento do outro, que considera injusto, inapropriado,
é provável que sinta a necessidade de resgatar a si mesmo, de resgatar aquela vítima naquele momento. E quando encontra no presente uma situação de agressividade, de violência, esta necessidade vai ser despoltada. A pessoa não consegue passar indiferente, não consegue que aquela situação lhe passe ao lado, de forma indiferente, de forma alguma, porque sente a necessidade de modificar aquele comportamento, que aquele comportamento daquela pessoa seja modificado, que é um comportamento injusto, que é um comportamento inadequado do agressor. E sente a necessidade de resgatar aquela pessoa, aquela vítima que está ali naquela situação. Porquê? Porque continua a sentir a necessidade de resgatar a si mesmo no passado. Continua a sentir a necessidade de modificar o comportamento daquela pessoa que sentiu como inadequado, como injusto. Então é preciso trabalhar, não quer dizer que depois queira passar indiferente por situações como estas, de agressividade, violência e para com terceiros. Mas, neste exemplo, enquanto não for lá trabalhar aquela memória, aquilo que ela despoleta em si, esta necessidade continuará sempre presente, sempre a fazer-se presente. Mesmo que de uma forma inconsciente a pessoa não perceba que é de si própria que está a tentar cuidar, que é uma necessidade que surgiu do passado e precisa de resgatar a si mesma uma parte de si, ou que precisa de sanar algo que fez em determinado momento e que não considera como justo, como adequado, como correto. Então é preciso ir lá, é preciso fazer alguma coisa com essas memórias. E pode modificar a história, mas a história continua lá, é uma verdade, mas pode sanar aquela necessidade, pode cuidar dela, ajudá-la a aceitar aquilo que aconteceu de uma forma que não sinta necessidade de a visitar tantas vezes, ou não haja a necessidade que aquela memória doa tanto, para que não haja a necessidade de, a cada um daqueles momentos que encontra pelo caminho, que possam ser remotamente semelhantes à situação daquela memória, que despoletem em si a dor uma vez mais, ou determinada necessidade que está para além do seu controle, do seu campo de ação, digamos. Nós podemos modificar este registro, não só para mudar a história, sim, podemos pensar, como já mencionei aqui antes também, noutros vídeos, modificar a história para narrar, ter uma narrativa de vida diferente, para entender as coisas de uma forma diferente e senti-las de uma forma diferente. Mas pode sentir de alguma forma que aquilo é quase como se fosse uma fraude, porque não é verdadeiro, não foi assim que aconteceu, e isto pode não ser eficaz. Mas, mais do que mudar a narrativa de vida, embora sirva para o mesmo efeito, de uma forma um bocadinho diferente, é sanar as dificuldades, as dores, as feridas, as necessidades que dali surgem, para poder lidar com o presente de uma melhor forma, para poder construir um futuro de uma forma melhor, se preparar para responder de uma forma diferente a situações possíveis no futuro. Então experimente, com memórias destas, revisitá-las na sua mente, mas em e com consciência, estando presente, verdadeiramente presente no momento em que as visita. E como uma pessoa de fora, observando, e então entrando na ação e agindo, intervindo, fazendo aquilo que precisa de ser feito para modificar o comportamento do outro, para resgatar aquele sou eu, para sanar algum comportamento que considere tê-lo deixado em dívida para com alguém de alguma forma. Intervenha e mude o cenário, mude a circunstância, mude o resultado daquela história e sinta essa diferença em si. Depois, quando arrumar a memória, naturalmente, essa mudança, aquele cenário, aquele resultado, o fim da história que recriou na sua mente, vai ser guardado junto dessa memória. A próxima vez que a visitar, já vai lembrar aquilo, já vai ser um pouco diferente. Experimente, diga-me como foi. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão sobre este processo ou algum outro, mas uma forma mais esclarecida de o fazer, alguma questão que possa ter sobre este processo, pode enviar-me por e-mail,
pode deixar nos comentários deste vídeo como preferir. Por hoje é só. Até ao próximo vídeo e tenham um dia feliz.